A paz de Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Arnaldo Balbino. Você já parou para pensar como uma decisão tomada diante de Deus pode mudar completamente o rumo da história? No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos relatos mais profundos da Bíblia, uma história que atravessa séculos, confirmada pelas Escrituras, iluminada pela arqueologia e que ainda fala diretamente conosco hoje sobre o momento em que o autor da vida foi julgado pelos homens no silêncio de uma noite conspiratória. A jornada que mudaria a eternidade começou sob as oliveiras retorcidas do Getsemane. Após a traição de Judas, Jesus foi preso por uma escolta armada e levado de volta para dentro das muralhas de Jerusalém. Esse trajeto, feito sob o brilho de tochas, não era apenas o deslocamento de um prisioneiro, mas o cumprimento de profecias milenares. A narrativa principal você encontra nos evangelhos de Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 18. Arqueologicamente, o trajeto do Getsemane até a cidade envolvia atravessar o Vale do Cedron e subir em direção à Cidade Alta, onde ficavam as mansões da aristocracia sacerdotal. Jerusalém, naquela época, fervilhava com a Páscoa, e os líderes judaicos precisavam agir rápido e nas sombras para evitar uma revolta popular, já que Jesus era amado pelas multidões galileias. O primeiro destino de Jesus não foi uma prisão comum, mas a casa de Anás. Embora não fosse o sumo sacerdote em exercício, Anás era a eminência parda de Jerusalém. Ex-sumo sacerdote sogro de Caifás, ele controlava os negócios do templo. O historiador Flávio Joséfo descreve a família de Anás como extremamente poderosa e influente. Levar Jesus primeiro a ele foi uma estratégia para legitimar o interrogatório sob a ótica da velha guarda sacerdotal. Nesse primeiro interrogatório, Anás questionou Jesus sobre seus discípulos e sua doutrina. Jesus, com a dignidade de quem nada tem a esconder, respondeu que sempre ensinou publicamente. A resposta rendeu a Jesus a primeira agressão física de um guarda. Ali, no pátio de Anás, começava o sofrimento físico do Cordeiro de Deus, que permanecia em silêncio e autoridade divina. De Anás, Jesus foi enviado amarrado para a casa de Caifás. A arqueologia moderna identificou possíveis locais para essa mansão no bairro armênio de Jerusalém, revelando casas luxuosas com pátios internos e sistemas de banhos rituais, Mikao. Era um ambiente de opulência que contrastava com a simplicidade do mestre que agora estava ali como réu. Na casa de Caifás, o Sinédrio, o Conselho Supremo dos Judeus composto por 71 membros, estava reunido ilegalmente durante a noite. De acordo com o direito judaico da época, julgamentos capitais não poderiam ocorrer à noite nem em casas particulares, mas o ódio contra Jesus atropelou as próprias leis que o Sinédrio deveria proteger. A teologia bíblica nos mostra que o julgamento foi uma farsa montada. Muitas falsas testemunhas foram trazidas, mas seus depoimentos eram contraditórios. Eles tentaram usar a frase de Jesus sobre a reconstrução do templo em 3 dias como prova de sedição, mas nem nisso conseguiram um consenso. O silêncio de Jesus diante das mentiras era a prova de sua soberania. Finalmente, Caifás, perdendo a paciência, levantou-se e conjurou Jesus pelo Deus vivo: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Essa era a pergunta central. Se Jesus negasse, seria solto como um louco; se afirmasse, seria condenado por blasfêmia. Jesus não hesitou: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Ao ouvir isso, Caifás rasgou suas vestes, um gesto de profundo escândalo religioso. Para o Sinédrio, Jesus tinha cometido o crime supremo ao reivindicar divindade. Teologicamente, porém, o que eles chamaram de blasfêmia era a verdade absoluta. O juiz de toda a terra estava sendo condenado por juízes injustos por dizer quem ele realmente era. A sentença foi unânime: é réu de morte. A partir desse momento, a reverência desapareceu e a violência tomou conta. Os membros do conselho e os guardas começaram a cuspir no rosto de Jesus, a vendá-lo e a esbofeteá-lo, desafiando-o ironicamente: Profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Enquanto Jesus era humilhado no interior da casa, no pátio ocorria outra tragédia: Pedro negava por 3 vezes. O contraste é dilacerante: o mestre confessando sua identidade diante da morte, e o discípulo negando sua identidade para salvar a própria vida. O canto do galo marcou o encontro do olhar de Jesus com o arrependimento de Pedro. Na mentalidade do mundo bíblico,
o Sinédrio tinha autoridade para condenar religiosamente, mas não para executar. Por isso, ao amanhecer, eles realizaram uma sessão formal rápida para dar aparência de legalidade e decidiram entregar Jesus a Pôncio Pilatos, o governador romano. O objetivo era transferir a responsabilidade da execução para o poder imperial, acusando Jesus de ser um agitador político contra César. A teologia da substituição começa a ficar clara aqui. Jesus estava sendo julgado para que nós não fossemos. Ele enfrentou o tribunal dos homens para que pudéssemos ser absolvidos no tribunal de Deus. Cada insulto e cada falsa acusação que ele recebeu eram cravos espirituais que já começavam a sustentar o plano da salvação. Contextualmente, o Sinédrio representava a elite religiosa que se sentia ameaçada pela mensagem de liberdade e graça de Jesus. Eles preferiram manter seus privilégios e o status quo com Roma do que reconhecer o Messias prometido nas escrituras que eles mesmos estudavam. A cegueira espiritual daqueles líderes é um aviso para todas as gerações. Flávio Joséfo menciona em seus escritos que, naquela época, as tensões religiosas eram altíssimas. O Sinédrio agiu como um corpo político tentando estancar o que viam como uma heresia perigosa. Mas, ironicamente, ao condenarem Jesus, eles estavam servindo como instrumentos para que o maior sacrifício da história fosse realizado. O julgamento diante de Caifás destaca que Jesus não foi um mártir acidental. Ele teve todas as chances de se defender ou de recuar, mas escolheu a declaração que selaria seu destino na cruz. Ele estava no controle de cada palavra, conduzindo a história para o momento em que o véu do templo se rasgaria. A arqueologia nos mostra que as masmorras sob as casas desses sacerdotes eram locais frios e escuros, onde os prisioneiros aguardavam a sentença. Imagine o Rei da Glória esperando o amanhecer em um cubículo de pedra, cercado pelo ódio daqueles a quem ele veio salvar. Ao final dessa narrativa, vemos um resumo claro e impactante: e Jesus foi traído no jardim, interrogado por Anás e condenado por Caifás em um julgamento injusto e ilegal. Ele assumiu a culpa que não era sua para que pudéssemos receber a justiça que não merecíamos. O Sinédrio pensou que estava encerrando o caso de Jesus, mas estava apenas abrindo o caminho para a sua vitória sobre a morte. O que essa história revela sobre nossa fé hoje? Ela nos revela que a verdade muitas vezes é impopular e que seguir a Cristo pode nos colocar diante de tribunais humanos. Revela que Deus pode usar até as maiores injustiças dos homens para cumprir seus propósitos soberanos. Como temos reagido quando nossa fé é colocada à prova diante das autoridades deste mundo? Temos a coragem de confessar a Cristo como ele se confessou por nós, ou temos nos escondido no pátio como Pedro, tentando passar despercebidos pelo sistema? Estamos ouvindo a voz de Deus ou repetindo erros do passado, julgando os outros com base em aparências e protegendo nossas próprias conveniências religiosas em vez de buscar a verdade que liberta? O Sinédrio tinha a Bíblia nas mãos, mas o autor da Bíblia estava à sua frente e eles não o reconheceram. Que o exemplo de mansidão e firmeza de Jesus inspire a sua vida. Que você entenda que, mesmo quando o mundo parece estar contra você e as falsas testemunhas se levantam, o Juiz Supremo conhece a sua história e já garantiu a sua vitória. Que a paz de Cristo enche o seu coração com a certeza de que ele enfrentou o julgamento para que você vivesse em liberdade. Não tenha medo das afrontas passageiras, pois aquele que foi condenado em Jerusalém hoje reina soberano sobre todo o universo. Lembre-se, o julgamento de Jesus não terminou naquela madrugada. A história continuou até o túmulo vazio. E é por causa desse desfecho que hoje temos esperança. Que a sua vida seja um testemunho da fidelidade daquele que não retrocedeu diante da injustiça. Que o Senhor te fortaleça em toda a verdade e te dê sabedoria para discernir os tempos. Caminhe na luz da palavra, sabendo que a última palavra sobre a sua vida vem de Deus, e não dos homens. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe e participe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal Arnaldo Balbino para não perder os próximos vídeos. Que Deus te abençoe.